Olá, já estamos ao vivo, esperando o Rodrigo chegar, torcendo para o Instagram dar certo. Olá, Rodrigo, já vou te chamar. Estou esperando você entrar. Beleza, deu certo. Sempre dá certo, Rodrigo. Te falei que dava certo? Falando isso é verdade, viu, Juliana? Fiquei numa pressão aqui que eu vou te falar, viu? Fiquei Olha, com mas muito medo desse negócio. a gente não tem certeza de nada. Quando a gente resolve fazer a live, a gente torcer para a internet primeiro dar certo. O resto a gente Não, tira de letra. foi não. Eu fiquei aqui apreensivo porque eu fiz um teste com a minha filha aqui um pouquinho antes. Falei, vamos testar isso aqui para ver como é que vai funcionar. Aí na hora que ela fez o teste comigo, cadê que a minha imagem aparecia? Aí desliguei o telefone, liguei de novo, falei, agora eu vou deixar. Fui nas configurações, olhei algumas coisas, enfim, mas graças a Deus está dando certo. Que bom. Muito bom. Várias pessoas me perguntaram, eu só vou deixar registrado que essa live vai ficar gravada, vai ficar no feed, meu e do Rodrigo, vai estar gravado no meu IGTV, e a gente vai simplesmente bater um papo extremamente importante sobre a violência contra o idoso. Né? Sim. Primeiro para os seus amigos, né, para os seus conhecidos. Eu sou Juliana, sou psicóloga, pós-graduada na área de recursos humanos. E a minha história de proteção, né, inicialmente foram as crianças, começou há muitos anos com a Eliane Quaresma, da CEDES. E aí, numa Sim. conversa com ela nessa semana, que ela falou assim, você já conversou com o Rodrigo? Os números têm aumentado bastante em relação à violência contra o idoso. Então, mais ou menos começou deste jeito, e é por isso que nós estamos aqui. Então, eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Por favor, e depois a gente começa a conversar sobre Tá, esse assunto que é extremamente importante, né? tranquilo. Beleza, Juliana, olha só, para todos que estão aí, meu nome é Rodrigo Marques da Costa, né? A minha formação é de educação física. Logo depois eu, eu fiz a especialização em gerontologia social, tá certo? Então, tem uma atuação já na área da pessoa idosa, né? Nessa questão de promoção de ações e diversas questões voltadas para essa política desde 2008, 2009, aqui na Prefeitura de Contagem, iniciei esse trabalho junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, ali a gente desenvolveu diversas ações aqui no município, a gente conseguiu estar coordenando ali um centro de referência da pessoa idosa aqui no município também, isso foi importante. E de lá para cá eu tenho sempre atuado nessa área, me dedicado um pouco, né, para buscar um pouco de conhecimento, para tentar trabalhar em cima desta questão. E sou concursado do Estado, professor concursado do Estado, e agora em 2019 teve uma oportunidade no governo do Estado, né, a gente teve um processo seletivo e eu pude fazer esse processo, e aí tive o privilégio, né, de ser selecionado para estar junto à coordenadoria dessa política da pessoa idosa no Estado. Então, hoje eu estou como coordenador estadual de políticas para a pessoa idosa. E sabe, Juliana, é um desafio, sabe? Porque não é tão simples como a gente imagina, né? Quando a gente lidar com uma política como essa, né? Uma política que, eu vou passar para vocês os dados, mas é uma política que nos desafia todos os dias, né? Às vezes a gente percebe o quanto é difícil, porque é um público muito vulnerável, é uma situação que no Brasil a gente enfrenta, né, a questão dos estereótipos relacionados a esse público, nós enfrentamos o preconceito em relação a esse público, nós enfrentamos uma sociedade que vem ao longo dos anos tratando essa questão do envelhecimento ainda como um estereótipo, aquela questão da beleza, né, a perda das questões de trabalho ali que a pessoa já começa a reduzir. Então, é um significado que existe do envelhecimento no nosso país ainda muito incipiente, né, que precisa de ser trabalhado, precisa de ser ajustado para que as pessoas entendam o valor desse indivíduo,
desse cidadão que vivenciou, né, uma vida inteira e que agora precisa, né, de ter o respeito, precisa de ter a sua convivência familiar garantida, precisa de diversas questões. Mas eu ia só me apresentar inicialmente para a gente poder começar. Mas é isso. Tá. E aí é o seguinte, ontem foi o dia, né, 15 de junho, que é o Dia Mundial de Combate à Violência à Pessoa Idosa. E hoje a gente acho que vive num paradoxo interessante em relação ao idoso. Todo mundo quer que o idoso seja, como é que eu vou te dizer? Existe um grande trabalho feito em relação ao idoso, mas também é uma questão do paradoxo, né? Um terço das pessoas daqui a um tempo serão idosas, não é verdade? Sim. E isso Sim, é olha um só. ganho para a humanidade, isso é um ganho da humanidade. Só que aí tem um outro problema, que o esquecimento dessa trajetória desse idoso. Então, são dois momentos muito diferentes. Né? E eu Sim. ontem vendo essa live de vocês, né, em relação ao Dia Mundial de Combate à Pessoa Idosa, e falando principalmente de uma situação que simplesmente, não é a política de governo, é a sociedade que tem que fazer alguma coisa para proteger esse idoso. Então, acho que Sim. para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que você me falasse quais são as formas de violência a esse idoso. Porque às vezes a gente acha que a violência é simplesmente bater, e não é. Sim. Né? Sim. Eu queria que você explicasse para nós, né, quais são essas formas de violência. Juliana, olha só. O que você falou é muito importante, né? Até para que as pessoas possam entender uma coisa importante. O ganho da longevidade foi algo importante na sociedade, né? No Brasil, esse ganho de longevidade, ou seja, as pessoas passaram a viver mais, as pessoas viveram com mais qualidade, a questão da medicina melhorou, então as pessoas passaram a ter uma vida melhor. Então isso é extremamente importante que as pessoas entendam. Então, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, diferente de outros países de primeiro mundo, ou até mesmo da Europa, e alguns países da Europa de primeiro mundo, a gente tem isso já no arcabouço da literatura, que diz, olha, países da Europa, países da América do Norte, já tem a questão do envelhecimento há mais de 100 anos, ou seja, eles levaram 100 anos para entender o processo de envelhecimento e deram conta disso, e hoje você vê a diferença, né, da qualidade de vida que essas pessoas têm, da forma como a sociedade nesses países lidar com essa questão do envelhecimento. E o Brasil ainda está engatinhando nesses espaços. Agora, o que a gente está dizendo é que esses espaços que a gente tem, é que a gente quer demonstrar o quanto a gente pode evoluir em relação ao respeito. O que você está falando especificamente, eu quero só, nessa conversa que a gente está tendo, te antecipar alguma pergunta, talvez que você ia me fazer lá na frente, mas eu quero passar, antes de falar dessa questão da violência, eu quero só te dar uns dados que você começou a citar, de um terço da população será de pessoas idosas. Por exemplo, os dados do Brasil, né? O Brasil, até 2010, até os anos 2000, ali mais ou menos, na verdade, nós tínhamos em torno de 13 mil a 15 milhões, na verdade, de pessoas idosas. Depois chegamos à casa dos 20 milhões, ali, 23 milhões, em 2010. E hoje, e a expectativa, na verdade, inclusive do próprio IBGE, e da ONU, enfim, era que o Brasil, em 2025, chegasse à casa dos 30 milhões de habitantes, de 30 milhões de pessoas idosas, numa população de aproximadamente 210. O que acontece? Isso já ultrapassou, né? Essa evolução do crescimento populacional já avançou. Hoje nós estamos já em 2020, antes mesmo, 5 anos antes, nós já chegamos a casa, segundo os dados do IBGE. E aí tem uma outra informação, um outro dado que eu busquei agora recente, que foi da Fundação João Pinheiro, por exemplo, que fez um recorte, e a Fundação João Pinheiro e o IBGE já apresentou a casa dos 32 milhões no Brasil. Ou seja, aquela expectativa que nós tínhamos lá em 2025, ela chegou muito antes do que a gente esperava. E o que acontece com isso, Juliana? Acontece exatamente o que a gente está vivendo agora. É uma situação de não entendimento dessa população, de não entender o processo de envelhecimento, dos poderes públicos, da sociedade, não entender como funciona esse envelhecimento, e aí vem esse desarranjo que a gente vive hoje, de crescimento de violência. Então, o próprio dado da Fundação João Pinheiro demonstra
que é aqui, essa fundação de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais, ele demonstra que em 2025, 2030, né, nos próximos 10 anos, no máximo, nós teremos 1/3 em Minas Gerais, por exemplo, de pessoas idosas. No Brasil, isso também vai para o mesmo caminho. Aproximadamente ali 1/3 da população será de pessoas idosas. E aí a pergunta é, como lidar com isso? E aí vem essa questão de ontem, por exemplo, do dia 15, que o dia 15 é o dia mundial de conscientização, de enfrentamento, de combate à violência contra a pessoa idosa. E essa campanha, né, ela não surgiu aqui no Brasil, né, ela surgiu em 2006 pela ONU, e a ONU veio tratando dessa questão da violência e tentando lembrar essa data como uma data para que a gente faça uma reflexão, né, uma reflexão na sociedade. Então esses espaços, esses caminhos é o que a gente está tentando buscar para fazer com que a sociedade entenda esse processo. E aí a gente vem começando a entender ali a questão do tipo de violência. Então, respondendo a sua pergunta sobre a questão da violência, né? Quais são as principais violências que ocorrem hoje com a pessoa idosa no Brasil? A primeira delas, tá? A primeira delas é a negligência. Tá? É um dado forte, por exemplo, o último demonstrativo de 2018, porque isso também atrasa um pouco, né? Do Disque 100, ele é de 2018 e tem até junho de 2019. Então, eu vou te passar os dois dados. O de 2018, que foi o último referendo que a gente tem, ele apresenta, eu tenho anotado aqui, que a negligência no estado de Minas Gerais, tá? No estado de Minas Gerais. Ela tem 4.000, por exemplo, foram 4.260 denúncias de violência contra a pessoa idosa no âmbito da negligência. E isso é o mesmo demonstrativo para o âmbito do Brasil. Ou seja, nós temos um grande índice de negligência. O que vem a ser a questão da negligência? Né? Ela decorre muito daquela situação onde o sujeito, aquela pessoa idosa, vive num contexto familiar, ou ele vive até num contexto de uma instituição de longa permanência, né? Como as pessoas conhecem, até como, na verdade, elas conhecem como asilo, mas a gente tem um nome técnico, né? Que é instituição de longa permanência, ou para a pessoa idosa. E aí, o que acontece? Esse dado que eu estou te passando, acontece que a negligência ela ocorre quando a pessoa exatamente começa a ignorar aquela pessoa, né? Começa a deixar aquela pessoa num estado diferenciado. Por exemplo, a pessoa idosa está dentro de casa, acamada, ela fica abandonada ali dentro. Ela deixa de ser medicada, por exemplo. Há uma negligência em relação à família. A família passa a abandonar aquele sujeito. Outro tipo de negligência muito forte é aquele que isso decorre demais no Brasil. As pessoas idosas vão ser institucionalizadas e o que acontece? Elas são abandonadas. Aí são dois tipos de violência. O abandono e a negligência. Aí vem uma negligência institucional, enfim. Então, são diversas essas questões. Então, esse é o primeiro das violências mais agravadas no nosso país. O segundo deles está na violência psicológica, tá? Que é onde a pessoa idosa sofre. Muitas das vezes, né? Por que ela sofre a violência psicológica? Ela sofre a violência psicológica muito dentro de casa, tá certo? E aí só fazendo um parênteses. Por que ela sofre essa violência dentro de casa? E aí o que acontece? Os dados que a gente tem do Brasil já demonstram, já tem demonstrado ao longo do tempo, que 75% da violência que acontece contra a pessoa idosa ocorre aonde? Dentro de casa. Isso. E por quem? 55% da violência que ocorre dentro de casa é feita pelo filho ou pelo neto. Juntando os dois, aproximadamente 65% da violência que ocorre com a pessoa idosa é registrada dentro de casa, 75%, e outros 55% pelo filho e os outros aproximadamente 11, 12% pelo neto. Veja, por que isso? Né? Isso é recorrente. Por que isso? Em geral, essa pessoa idosa ela é arrimo da família, uma camada da sociedade, né? Grande parte da sociedade, uma camada de até 2 salários mínimos. Tá certo? Ela é arrimo da família, ela recebe ali o benefício de prestação continuada, né, que a gente conhece como BPC, e alguns indivíduos conhecem como LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a mesma coisa, mas é o BPC, o benefício de prestação continuada. Ela recebe esse benefício e muitas das vezes ela é o arrimo da família. E aí o que acontece com esse filho, com esse neto? Infelizmente, eu tenho que falar isso, né? É uma questão relacionada a drogas, é uma questão relacionada
ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que faz com que o sujeito acabe utilizando. Eu falo isso porque eu vejo isso na prática, né? As denúncias que nós recebemos aqui no governo do estado, de Minas Gerais, é disso, né? O tempo todo chega esse tipo de... Então eu vejo que a violência psicológica, ela acontece nesse momento onde a pessoa começa a ser agredida verbalmente, né? Onde o indivíduo não tem o avô, o avó, ou até a própria mãe, olha, eu não posso te dar isso, eu não posso fazer isso. E ele vem com essas agressões, né? Então, isso É uma trabalhinha. acaba tendo relacionado ao que ele está vivenciando ali no dia a dia. A terceira violência ali mais aplicada, você está me ouvindo ainda? Tô. Uhum. Ok. A terceira violência mais aplicada, tá, é a violência do abuso financeiro. Foi exatamente isso. Uma coisa decorrendo a outra. O abuso financeiro, que é onde ele passa a reter, né, o recurso dessa pessoa idosa. Cartão de crédito, cartão, o dinheiro que ele recebe, tá certo? Ou até mesmo a violência que Senhas, né? ocorre pelos... Senhas. Sim. E aí tem as outras violências que ocorrem, por exemplo, das próprias empresas. E aí isso é muito grave, tá certo? As violências que ocorrem das empresas como é que fala? É, gente, que empresta dinheiro, como é que chama? Me fugiu agora na memória. As financeiras? Pois é, essas Os empresas... empréstimos, né? Os empréstimos. Empréstimos que acontecem, Juliana, que são abusivos demais, né? As seu empréstimo sem que eles possam, tá certo? Então isso ocorre demais, né? O abuso financeiro, mas muito intrinsecamente ligado ali àquela questão que a família vivencia, ali no dia a dia, tá certo? Então, são essas as violências. E a última delas, que também que é em grande número, né? É a violência física. Essa violência e as demais, a gente entende, principalmente a violência física, a gente entende que muitas das vezes ela não é informada, tá certo? A gente entende que há uma subnotificação relacionada à violência física, que ela vem ali em quarto lugar no ranking de violências, mas a gente entende que talvez seja uma violência que faz com que a pessoa acaba deixando de denunciar. Em geral, quem denuncia são vizinhos, são pessoas mais próximas. Então, essa violência, como as outras também, estão subnotificadas. Tá certo? Porque nós temos essa base de informação que nós temos, Juliana, ela está no Disque 100. Né? Então, nós temos, não é a única, mas é a que a gente consegue concentrar e tentar entender a dinâmica dessa violência. Tá certo? Então, o que você me perguntou sobre essa questão dos tipos de violência, os maiores tipos de violência que ocorrem são esses quatro: abuso financeiro, negligência, violência física e violência psicológica. Também tem a questão da violência institucional, né? Eu, como RH, eu percebo muito do preconceito das empresas em relação a pessoas que têm, né, acima dos 50, já existe um certo preconceito, né? Que deveria ser completamente o contrário, porque, né, pela experiência, pela bagagem, pelo conhecimento, e existe muito. É velado, mas ele existe. Existe, porque muitas vezes é essa visão que a sociedade tem, né? O grande empresário, as médias empresas, as micro, elas têm uma visão que a sociedade tem da pessoa idosa. Qual que é a visão? O espaço laboral dele, quando ele passa dos 50, passa dos... ele já terminou, ele está aposentando. Quer dizer, é uma cultura, Juliana, que tem que ser mudada, que ainda não mudou. É uma cultura que precisa ser mudada. Porque pensa comigo, nós entendemos, quando a gente fala da pessoa, a pessoa com mais de 60 anos, no caso do Brasil, né, o estereótipo, né, pé na cova, não é isso? Os termos que são utilizados de forma geral, já aposentou, agora vai para o sítio, né, aquele... E, na verdade, nós temos uma sociedade, uma parte da sociedade que é muito ativa, né? Nós estamos aqui falando de um grande número de população idosa no Brasil, 32 milhões, né? Que grande parte deles são pessoas ativas, pessoas que estão no dia a dia, que trabalham, né, que estão ativos, que fazem as suas atividades, né, que conseguem. Mas tem uma grande parte da sociedade que sofre e que está nessa situação
de que às vezes chegou ali na fase dos 50, quase 60 anos, ela perde o emprego e aí fica desempregada, né? E aí não consegue mais entrar no mercado. Então, na verdade, eu até te digo, Juliana, que esse tem que ser um plano de trabalho de governo, sabe? Que o governo, os governos municipais, estadual, federal, precisam de pensar a médio e longo prazo de que forma a incentivar as grandes empresas, as médias e as pequenas, a fazer com que essa pessoa idosa entre no mercado de trabalho. Nós aqui no governo do Estado de Minas Gerais, pela Subsecretaria de Trabalho e Renda, até tem um projeto, sabe? Tem um projeto, está caminhando, está andando, que me foge o nome, é o prêmio, vai ser um prêmio que vai ser dado para as empresas vai ter um critério, um edital, né? Vai ser lançado, para que essas pessoas possam, essas empresárias possam ganhar um prêmio em relação a esse benefício. Pessoas com deficiência, pessoa idosa, a mulher com mais de 50 anos, enfim, esse processo todo. Então, sobre essa questão que nós estamos falando da violência, é isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Falando agora um pouquinho de Covid, de pandemia, né? Que está todo mundo agora dentro de casa. Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, a questão do isolamento, né? Que os idosos estão juntos, né? Com seus agressores, né? Que são familiares, na sua grande maioria. E também estão sendo responsabilizados como sendo as pessoas foco da Covid-19. Você tem percebido que existe um preconceito, um olhar meio estranho para os idosos na questão dessa pandemia e deles serem os maiores, as pessoas mais susceptíveis a esse mal? Bom, é até difícil falar sobre, porque para mim é muito claro, né, o que acontece. Por que ele virou, por que na verdade houve um certo movimento, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, teve um cara que saiu com um carro chamado Cata Velho, alguma coisa desse tipo assim. Então, uns estereótipos, umas coisas meio malucas assim. Mas, agora, isso é o que acontece, né? Porque, na verdade, quem vai sofrer a consequência desta questão da pandemia, e em grande número, tem sido as pessoas idosas. Uhum. Tá? Mas tem um motivo, obviamente. Tem um motivo, porque nós não podemos descartar, né, que o processo do envelhecimento, ou seja, ao longo do tempo da vida da pessoa, ela vai perdendo algumas capacidades, ela vai perdendo algumas forças, ela vai perdendo algumas questões físicas, ela vai perdendo algumas questões de saúde, isso é natural. E aí é lógico, numa situação de pandemia, obviamente, uma pessoa com uma idade mais avançada, com uma questão de diabetes, hipertensão, algum problema cardíaco já acometido para esse indivíduo, automaticamente a gente já percebeu agora, né, depois de muito tempo, até por isso até que pararam de falar um pouco, né, porque perceberam que ele ataca o indivíduo que está com uma certa situação de saúde ruim, né? Então, nessa questão, no início houve essa visão, né? As pessoas idosas não podem sair para a rua. Claro, era até uma questão de proteção, né? Era até uma ideia de proteger esse indivíduo, de fazer com que não o perdêssemos, né? Para a Covid-19, porque, inclusive, a gente percebia, eu estava nos grupos aqui dos municípios, né? E percebendo o quanto as pessoas estavam, aqueles que defendiam, né, a política da pessoa idosa, estavam lutando para fazer com que as pessoas idosas pudessem ficar em casa. Então, assim, havia ali uma certa, eu não quero ficar dentro de casa, isso para pessoa idosa, para qualquer idade, certo? Qualquer pessoa. Mas houve assim, um certo preconceito, um certo olhar ruim. Mas isso ao longo do tempo foi diminuindo, porque as pessoas foram percebendo, inclusive, que a pandemia não matava ou não levava a óbito apenas pessoas idosas, mas a qualquer idade, né? Que foi aí o grande agravo e é óbvio que a gente está nessa luta aí para minimizar ao máximo isso possível. Eu, na minha época de psicologia, eu tinha um professor muito interessante e ele falava assim: jovens, envelheçam enquanto é tempo.
Eu sim. tinha os meus 18, 20 anos, eu não entendia, mas aquela frase ficou na minha cabeça por muito tempo. E hoje, né, já passei, já estou no meio da estrada e realmente é um processo que a gente tem que pensar diariamente. Outro dia eu recebi um vídeo de uma médica, geriatra, dizendo o seguinte, sobre a questão da velhice, tá? Vamos falar um pouco da velhice. Daqui a pouco a gente volta para a questão da violência. Vamos imaginar que você aos 70 anos vai ao deserto do Saara. Você já viu essa médica falando sobre isso? Ela fala assim, vamos imaginar que todos nós que estamos aqui hoje vamos aos 70 anos para o deserto do Saara, tá? Então, vamos dizer que nós chegamos aos 70 anos, todos nós. Aí nós vamos ao deserto do Saara. Aí você está com a sua mala e chega lá com a sua mala. E aí você fala assim, bom, mas eu tinha que trazer água? Mas eu tinha que trazer repelente para o deserto do Saara? Eu tinha que trazer protetor solar para o deserto do Saara? O que eu precisaria trazer e eu não trouxe? E é bem isso, né? Nós sabemos que nós vamos chegar lá. Nós temos que nos preparar hoje. Sim. A questão da capacidade intelectual, a questão da capacidade emocional, que serão muitas perdas, inclusive físicas, né? A questão do Estatuto da Beleza, né? A beleza ao preço de tudo, que, né? A gente vive no Brasil, a gente sabe que isso tem um peso muito grande. Rugas, vai tudo cair, não tem muito jeito, né? Então é um desapego dessa parte, né, física. E muitas vezes as pessoas são surpreendidas com a velhice. Né? Mesmo sabendo que vão chegar até lá, elas não chegam preparadas. Né? Então, eu penso muito nisso. Toda vez me vem essa frase, jovens envelhecem enquanto é tempo. Porque aí, isso pode diminuir bastante essas questões familiares. Você não acha? Sim, sim, sim. O que acontece no nosso país, né? No Brasil? Eu não posso falar de outros assim especificamente, mas eu vejo que isso está muito na literatura, né? Nós temos a cultura da beleza, da estética no nosso país. E isso acaba levando as pessoas a entender que velhice é uma coisa ruim, né? Que velhice é algo que não é proveitoso. Enquanto, na verdade, nós temos que ter um olhar sobre a velhice, mas, ao mesmo tempo, eu não vou vou aqui falar para você o que eu penso, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem que entender que nós ainda, como eu disse lá no começo, nós ainda temos que avançar muito nessa questão da velhice no Brasil. Porque nós temos as questões relacionadas à pessoa idosa no Brasil, ainda, as pessoas idosas no Brasil, elas sofrem muito. Eu falo isso porque eu estou há anos nessa política e vejo isso o tempo todo. Vou te dar um exemplo, né? Da questão, por exemplo, fugiu aqui, mas eu estava pensando numa coisa, acabei... Mas eu estou dizendo assim, as pessoas sofrem muito no nosso país. Né? 60% são mulheres, não são? A violência contra idoso? Não, você fala que sofre a violência, 62% são de mulheres. São mulheres. E aí ainda tem um outro problema, né? Que é a violência contra idoso e violência contra a mulher. Sim. Como é que vocês lidam com essa violência em relação à mulher e à mulher idosa? É complexo, entendeu? Porque o que eu digo assim, a violência ela tá ali recorrente, né? A gente sabe que hoje nós temos algumas leis que são mais... Igual ontem na nossa live, por exemplo, né, a doutora delegada estava apresentando essa questão, né, de mulheres que sofrem a violência. Né? Ainda bem que nós ainda temos mais leis que estabelecem a questão do feminicídio, por exemplo, né, a Lei Maria da Penha. Nós temos outras leis que garantem a mulher ainda um direito voltado para essa questão da violência. Tá certo? Então nós temos ainda temos uma outra coisa importante, que é uma sociedade mais voltada, e as mulheres se incorporando aí na sociedade, no sentido de força, de mostrar o quanto a mulher tem
sempre teve, eu digo assim, o poder da mulher, a força, essa coisa toda que às vezes as pessoas, os homens não conseguiam ver dessa forma, né? E a pessoa idosa, mulher, o que que e o homem pessoa idosa, ele tem apenas, não é que tem apenas, ele tem uma política nacional e ele tem um estatuto da pessoa idosa que pode contribuir ali, e mesmo assim o estatuto hoje, a gente ainda considera que ele está um pouco defasado com a realidade da sociedade brasileira, sabe? Ele está ainda defasado com a realidade que existe no crescimento populacional, nas questões que a sociedade de pessoas idosas no Brasil vive, tá certo? Aquela grande camada que nós estamos falando, de uma camada mais pobre, uma camada que recebe até 2 salários mínimos, que sofre essa questão da violência. Então nós temos apenas o Estatuto e a Política Nacional. Aí você falou uma coisa importante, que é o que mais me toca. Existem várias políticas, vários programas do governo em busca, né, da proteção dos vulneráveis. Idosos, crianças, adolescentes e mulheres. E LGBT, e deficientes, né, e vários outros vulneráveis. O que que toca muito o meu coração é que a sociedade tinha que falar um pouco mais sobre isso. Que é nosso dever falar, a gente tem que meter a colher, sim, tem que falar, sim, sobre este assunto, porque está ao nosso lado, nós estamos assistindo, e às vezes não sabemos, inclusive, que isso é uma violência, que isso é uma forma de violência. Sim. Agora, então é um dever social. Agora, tem uma coisa importante nessa questão, né? Com relação à violência que ocorre contra a pessoa idosa, aonde essa denúncia chega, aí nós vamos entrar numa questão mais grave ainda, que é qual é a ação do poder público, qual é a ação dos governos em relação ao que acontece com essa pessoa idosa na hora que ela sofre a violência. E nós temos um outro agravo, um agravo gravíssimo, que é o Disque 100, por exemplo, Juliana. Se você fizer a denúncia, por exemplo, você está aqui com o seu vizinho sofre, você está vendo que ela está chorando, uma mulher, por exemplo, idosa, está sofrendo agressão física, ok? Porque ela está morando ali com o filho, e o filho tem a esposa, tem a criança, e ele ali está, e ela está com alguma demência, alguma coisa assim, ele agride. Aí o vizinho faz a denúncia no Disque 100, ok? A minha pergunta é, em que momento essa denúncia vai chegar na ponta? O que é na ponta? Se você sabe, nós temos no país, por exemplo, o SUAS, né, o Sistema Único de Assistência Social, nós temos nos municípios a assistência social do município, nós temos ali o CRAS, nós temos ali o CREAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, nós temos o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Esse Centro de Referência Especializado é aquele que trabalha com essas famílias dos agressores, é aquele que trabalha, que atua junto com esse agressor ou com esse agredido, e tem ali um trabalho social que é feito para que essa família possa sair dessa situação. Mas o que eu fico me perguntando, e não tenho medo de falar sobre isso, é o quanto isso demora, porque nós temos números, Juliana. Agora, o quanto aquela pessoa sofre a violência, ela já até foi a óbito e ainda não foi resolvido o problema. Então, nós temos muitas coisas graves. O que a gente tem dos dados, infelizmente, né, por exemplo, eu até ia te falar isso, por exemplo, no Brasil, em 2018 e 2019, Minas Gerais, por exemplo, falando especificamente de Minas Gerais, por exemplo, é o segundo estado com o maior número de denúncias. Nós chegamos aí, em 2018, a casa das 12 mil denúncias, de tipos de violência, né? E um total de 5.400 denúncias, de uma forma geral. Mas aí você pegando várias, porque dentro de uma violência pode haver 3 ou 4. A questão é, isso continua. Entendeu? Então, como que os municípios, como que a sociedade, eu acho que até a educação, né? Às vezes, uma vez eu falei isso com alguém, falei, mas a gente precisa de tratar da questão do envelhecimento já nas escolas, sabe? Claro, acaba que as pessoas não gostam dessa ideia, exatamente porque entende que a escola não tem esse papel. Quer dizer, eu vejo pelo contrário, a escola tem esse papel.
né? Só que não é um dever dela, mas ela tem que entender que é um tema transversal, que precisa de passar por isso. Porque se a gente não trata disso, né, quando a criança está amadurecendo sua consciência, a sua inteligência, você está ali evoluindo como pessoa, você tem que começar a ser trabalhada essa questão do respeito ao indivíduo. Então a gente é muito atrasado, Juliana, com relação a isso. Eu me permito te falar isso com maior tranquilidade aqui, por exemplo, eu tenho uma atuação, vejo muito na literatura a questão das unidades de acolhimento institucional, que a gente chama de ILPI, né? Instituições de longa permanência, que é uma unidade institucional para idoso, mas ela tem esse formato. Eu tive a oportunidade recente de fazer uma viagem, de uma visita a uma senhora que cuidou de mim na infância, e ela mora no Canadá. E eu tive a oportunidade de ir lá. E eu fui, e ela desde 2014, ou 2013, ela estava institucionalizada lá no Canadá. Claro que nós estamos falando aqui de um país de primeiro mundo. Tá? Mas eu falei, cara, eu vou aproveitar esse espaço e vou ver. Eu já tinha ido no Canadá antes, mas falei, vou ver como é que é essa instituição lá. Ok. Vou estudar. Juliano, não tem como nem se comparar. Não há possibilidades. Agora, vou te dar um exemplo dessa situação, por exemplo. Hoje, se você vai fazer uma visita numa instituição, por exemplo, só para colocar o que eu estou tentando dizer desse respeito, dessa questão toda, dessa cultura que a gente precisa de evoluir. Para você fazer uma visita numa instituição de longa permanência hoje, você tem que ligar antes, para eles poderem saber quem você é, para te aceitar na porta, para depois você entrar. Por exemplo, no Canadá, você vai e entra lá, assina seu nome na porta e sobe. Não tem recepção, não tem ninguém que te... Porque também há um respeito. Eu me recordo, inclusive ela faleceu agora, dia 25 de abril, e eu me lembro que eu falei com ela, falava com ela por telefone. E eu me lembro que no ano passado, quando teve um processo, uma situação numa ILPI aqui em BH, a televisão me perguntou assim, mas pode ter telefone, o idoso pode ser proibido de ter o telefone? Eu falei, não, ele deveria ter o telefone. Ele deveria ter o telefone na instituição do lado dele, ou até mesmo o telefone celular, porque é a forma como você tem de tentar minimizar a distância, às vezes, que a família... O que acontece? Muitas famílias abandonam porque até a dificuldade de chegar na instituição é muito grande. Então eu sempre falava com ela, então estou te mostrando um comparativo dessa cultura nossa, do cuidado, essa cultura nossa, de como que a gente vai ter que mudar muito, muito, para Tá ter falando, Não, você porque está senão, falando Juliana, de cultura. porque senão, sabe o que vai acontecer, Juliana? 15 de junho do ano que vem, tá certo? Nós vamos estar, você vai me chamar, ou outra pessoa que estiver no meu lugar, não sei como é que vai ser, você vai chamar, as pessoas vão falar assim, olha, Juliana, o abuso financeiro, o abuso, a negligência, a violência física, ela aumentou no Brasil, blá, 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 blá. Você está entendendo? Números. Simplesmente números, Número, né? Estatística. exato, estatística. O que a gente precisa de começar a fazer, o que nós estamos fazendo, no sentido que eu falei isso ontem para a menina, diz, olha, os números só são insignificantes, a gente precisa algo mais do que isso. E eu acho que os canais das redes sociais, eu acho até que a mídia, de uma forma geral, ela precisa abordar isso mais. Né? Na nossa coordenadoria, né, o que nós queremos, por exemplo, com a campanha, que hoje até falou da campanha na televisão, mas foi assim, só falou, nós queremos muito mais do que isso. Nós queremos fazer com que essa campanha dure até o dia 1º de outubro, que é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, de valorização, porque nós queremos fazer uma conjuntura de ações, fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa diminuir, não é aumentar o número de violentos, não ter números novos no ano que vem. É pelo contrário, é ter números menores. Só que o grande desafio está aí, sabe? De a gente conseguir fazer com que isso aconteça. As palavras de hoje, né? As palavras de pandemia, o que eu tenho mais escutado em todas as maratonas que eu tenho assistido, lives que eu tenho assistido, é uma palavra que chama empatia. Né? Quando Sim. você vê, por exemplo, um jovem sentado no ônibus, no lugar do idoso, e ele faz cara de paisagem quando o idoso chega, isso é falta de educação, falta de amor e falta de empatia.
Porque ela, eu acho que ela não imagina que ela Ela vai estará lá em pouco tempo. E É aí o eu fico só me imediatismo, né? perguntando, sim, mas eles são muito isso, né? Assim, os jovens, que Sim, falava, né? Jovens envelhecem enquanto é tempo, eu acho que é se colocar um pouco no lugar do outro, né? Se sim, colocar sim. no lugar desse idoso, já com as suas mobilidades já reduzidas, né? Com o físico já cansado, e um jovem fazendo essas atrocidades, né? Juliana, olha só. Aí a gente vai para os números. Eu te passei agora e vou voltar a te falar. Quando você pega os dados do Disque 100, onde a denúncia chega, e quando nós tínhamos o Disque Direitos Humanos, quando você vai para os municípios que tem um canal lá de denúncias, Juliana, a informação do governo federal corrobora com a informação dos municípios. Só não dialogam. Sabe qual é? Hum. Quem faz a violência contra esse indivíduo é o próprio familiar, é o próprio filho, é o próprio neto. Agora pensa no que nós estamos falando. Pensa no que nós estamos falando. 75% da violência ela ocorre dentro do seio daquela família. Então, que sociedade que nós estamos vivendo? Que loucura é essa? Né? Porque se a gente falar de uma violência lá fora, que o indivíduo sai para a rua e é abordado por um indivíduo que quer levar o celular dele, quer levar a bolsa, ainda nós acharíamos ali, poxa, né? Agora, dentro da sua própria casa, que respeito é esse que nós estamos falando? Aonde a gente quer chegar? Eu vi alguém, acho que é Nancy, ela comentou aqui, É, nós temos que Nancy. evoluir, Uhum. Nancy, desculpa, nós temos que evoluir muito, e é verdade. Agora, essa evolução que nós estamos falando, ela é uma evolução que eu falei agora há pouco, lá dos países europeus, dos países da América do Norte, que levaram 100 anos. E aí tem um problema nosso, que nós estamos envelhecendo muito rapidamente, sem que a sociedade entenda esse processo. Sem que a sociedade seja levada a uma cultura do envelhecimento. De sair dessa cultura da beleza estética, da estética que eu tenho que ser bonita, eu tenho que... Quer dizer, não aceita o envelhecimento. Tanto não aceita que nós temos hoje no país, e a gente tenta combater isso, sabe, Juliano? É a ideia do eufismo. Né? Para tudo se usa uma minimização. É melhor idade. Eu não sei nem, eu não uso esses nomes, mas então, assim, a gente usa, você ouve isso o tempo todo. Aí eu te pergunto, um dia eu fiz uma pergunta para uma mulher, ela falou assim, porque a melhor idade no Brasil. Eu falei assim, qual é a pessoa Melhor, idosa que né? está... Da onde? A gente que tem que vai que estuda, que busca a literatura para poder se identificar com a questão do envelhecimento no Brasil, a gente identifica um outro processo. Não é esse processo que a gente tem. Então, é claro, igual eu falei, tem pessoas que vivem uma qualidade de vida boa? Tem. Isso é em todas as camadas da sociedade. Mas nós temos um grupo grande de pessoas, tá? Nós temos um grupo grande de pessoas. Vou te dar um exemplo dessa questão do abandono, até mesmo da questão da violência. Quer dizer, nós não somos contra a institucionalização da pessoa idosa, tá certo? Nós entendemos que ela tem que ser em último caso. Mas, nós temos nos nossos dados, no estado de Minas Gerais, só para você ter um comparativo, nós temos 450 unidades de acolhimento institucional registradas conosco. Mas nós descobrimos recentemente, nós temos mais de 2.000 instituições de longa permanência no estado de Minas Gerais, fora as que a gente tem, que são privadas, que abrem porque a família quer colocar a pessoa idosa institucionalizada. Agora, me responda, olha que loucura, né? A família não consegue se organizar para cuidar desse indivíduo. Porque agora todo mundo vai dizer, não, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Mas junta a família toda e paga um cuidador de pessoa idosa. Não, Cinco a instituição... filhos, uma mãe cuida de 5 filhos, e 5 filhos não cuidam de uma mãe. Como é que chama? Esse foi... Me fugiu agora do coro, né? Tô tentando lembrar qual é esse termo que você colocou aí, foi de uma campanha, inclusive, que o Estado fez lá em 2014, Coro do Boi. Lembra dessa campanha? Do Zezé de Lembro, Camargo e Luciano? lembro. Então essa loucura, entendeu? Então, quando a gente vai falar dessa questão da violência, a gente fica assustado. E o pior, né, é que nós sabemos, e aí a sociedade tem que saber disso,
nós vamos ter um crescimento muito superior de pessoas idosas no Brasil do que a gente imaginava para os próximos 5, 10 anos. E aí a pergunta é, como que nós vamos lidar? Então, Juliana, eu estou te falando assim, a gente precisa de avançar. Agora, qual é o desafio? É conseguir levar isso para o poder público, e aí eu estou no lugar do poder público, né? Então eu tenho essa função, nesse momento, de tentar fazer com que isso chegue de alguma forma. Não é fácil, não é fácil, mas fazer com que as pessoas entendam que nós temos que ter uma cultura do envelhecimento. Entender o respeito, entender que esse indivíduo é um indivíduo de direitos, que ele vivenciou uma vida inteira, tá certo? Que ele não caiu de paraquedas com 60 anos no país, ele viveu uma vida, ele precisa de ter respeito, ele tem um conhecimento, alguns têm, outros não, ele precisa de ter um respeito pelo que está estabelecido numa lei para ele. Uma lei, inclusive, Juliana, você sabe disso, muito recente. Se não me falha a memória, não me falha mais a memória, matemática não é comigo, nós estamos fazendo 18 anos de estatuto. 2003, é isso? 17. 18 anos, talvez. Uhum. 17. Quase que eu acerto. Então, o que acontece? É isso. E aí eu vou aproveitar, porque eu falei, eu vou citar isso para a Juliana em algum momento, eu sei que você sabe disso, mas a Lei 10.741, né, que ela foi promulgada em 2003, ela traz lá no artigo 3, que é o Estatuto da Pessoa, traz assim, eu vou ler para você, e aí para ficar gravado isso, né? De quem é essa situação? É a obrigação da família, lá no artigo 3º, é a obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público. Vamos junto! Assegurar a pessoa idosa com absoluta prioridade, tá certo? A efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Uhum. Isso é fundamental. É como puxar isso, né? É profundo demais isso. E o que a gente vê? Uma inversão de valores. O idoso é visto como estorvo, né? Tanto. Ô, Juliana, e acredita no que eu estou te dizendo. É uma realidade. Então, aqueles que têm aí o seu familiar, né? Eu tenho isso na minha família também, nós temos que ter um olhar. Temos que ter o olhar de que não é para deixar de lado, não é para colocar numa instituição de longa permanência que vai resolver o meu problema. Primeiro que essa questão de institucionalização tem que ser um querer dele. Se ele quiser, não há problema. Isso eu vi muito lá fora. É um querer do indivíduo. Eu quero porque... Agora, a qualidade que ele vai ter na instituição não se compara. Outro artigo importante, só para a gente colocar aqui, o artigo 4º, acompanha aí, que também está no Estatuto. Nenhum idoso ou nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência. E aí entra no que nós estamos falando aqui do Estatuto. Nós temos uma lei federal, tá certo? E que, na verdade, quando você vai lá para o fundo da lei, lá para o artigo 59, 60, 70, que quase ninguém lê, ele fala das punições, ele fala das obrigações, ele fala de uma série de coisas que inclusive, que as pessoas podem ser presas em relação a isso. Retenção, Então lá, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão e todo atentado aos seus direitos por ação ou omissão, ok? Será punido na forma da lei. É dever de todos prevenir a ameaça ou violação dos direitos da pessoa idosa. É obrigação prevista nessa lei. Mas veja, então é necessário que se pense dessa forma. É necessário que a sociedade tenha um olhar. Você falou um termo agora há pouco aqui, do ônibus dos meninos. Cumplicidade, não, mas você falou... Empatia. Empatia. É necessário, é importante que as pessoas comecem a entender isso. Né? A gente precisa, isso nós estamos falando aqui agora, né? A gente traz aqui números pesados, né? Nós trazemos aqui números que falam da
da violação do direito desse indivíduo, que fica longe do que está previsto no Estatuto, mas, ao mesmo tempo, qual que é a nossa ferramenta? Essa é a nossa ferramenta para discutir e tentar avançar nessas políticas. Fazer com que as pessoas possam compreender que é necessário ter o respeito. É necessário, principalmente, que a sociedade e o poder público, porque a lei, a gente tem que entender que o poder público tem um papel fundamental, quer dizer, na minha opinião, inclusive, para além da sociedade, ele tem um papel fundamental inicial, ali, de promover políticas públicas, né? Colocar as políticas públicas para funcionar, né? Criar alternativas de lazer, criar alternativas de cultura, criar alternativas de convivência, né? A gente entende que isso acontece, mas é necessário que se avance ainda mais. E, para além disso, sensibilizar a sociedade, porque a proposta da ONU, quando ela estabelece o Dia Mundial de sensibilização, de enfrentamento, é fazer com que a sociedade veja, mas crie modelos e alternativas para solucionar. E, na minha opinião, a gente precisa de começar isso de alguma forma, e esse é uma coisa que, como eu estou no Estado agora, eu sempre falei isso do lado de fora, né, como sociedade civil, eu acho que a escola é um caminho para ser um tema transversal, né? É necessário, sim, é importante, sim, assim como a política de pessoa com deficiência, assim como a política da mulher, assim como a política da criança, eles precisam ser trabalhados. É necessário que as pessoas, que esses adolescentes, e eu estou te falando que eu já estive dentro da escola, então eu sei que isso é extremamente, porque esses meninos não fazem isso. A escola não quer, a escola acaba, não são todas, mas querem conduzir de uma forma ali, né, aquele aprendizado, mas os temas transversais que saem fora da caixinha, é preciso trabalhar. Aí eu vejo muito que é a questão do amor, né? Tudo é questão da falta ou da presença do amor. Deixa eu te perguntar uma coisa. A sociedade tem que meter a colher. Tem. Tem que denunciar. Tem que denunciar. Eu, fazendo uma caminhada essa semana, passei aqui por perto e tem várias instituições privadas. Né? Como é que você fala? De longa permanência. Isso, exato. Várias. Ou casas muito organizadas, muito bonitas. E aí, eu conversando com uma grande amiga, ela comentando que a vizinha de baixo é uma senhora e mora com o neto, e ela sofre vários desses abusos. Ele é um menino que usa droga e que já fizeram denúncia. Mas aí ela diz, não está acontecendo nada. O que nós podemos fazer neste caso? O que nós, sociedade, podemos? Quando essa situação, se a gente encontrar uma situação dessa, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer para que isso não aconteça? É a denúncia. Não tem como. Porque o que acontece quando... Lembra de pouco tempo atrás, a gente falando da política de mulher, por exemplo, né, que a mulher sofria violência, por exemplo, e ela não denunciava, ou ela não falava para alguém, né? E aí veio uma campanha muito de, olha, você precisa de falar, você precisa de denunciar. A mesma coisa eu entendo da política da pessoa idosa, eu entendo dessa questão da denúncia do 100, do 190. É necessário. Se você, vizinho, viu a violência, denuncie, não tem outro caminho. Quais são os canais? Quais são os canais de denúncia? O primeiro deles, na verdade, se a violência, seja ela qual for, é o 190. Para mim, chamar a polícia para denunciar. Para denunciar, dizer, olha, está correndo isso aqui, essa violência tem que cessar. Não dá. Num caso de primeiro momento. Né? O segundo deles é o Disque 100. É o Disque 100. Agora, tem uma outra questão. Sempre falei isso ontem e falo hoje. Acho que tem outros canais importantes, tá certo? Que às vezes as pessoas falam, mas você não é assim, porque o trabalho não funciona. Que são os equipamentos da assistência social no município. Tá certo? Nós temos tanto da assistência social como da sociedade. Por exemplo, nós temos o Conselho Municipal. Alguns municípios têm conselhos municipais da pessoa idosa, ou conselhos municipais da assistência. Acho que essas denúncias precisam chegar nesses conselheiros, tá certo? Um outro caminho, se aquele que denuncia reconhece no seu território, na sua área que você mora,
tem o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que não é uma porta de entrada de denúncias, tá certo? Mas ele precisa de receber essa informação para que ele, principalmente, na minha opinião, para que ele assegure àquele indivíduo um trabalho social que se faz com essa família. Porque entender qual é o porquê daquela violência, por que ela está ocorrendo ali, né? Qual é o motivo? Muitas das vezes pode ser um motivo de, às vezes, a família não tem um recurso, e às vezes aquele indivíduo idoso tem até um direito a um benefício e não sabe. De repente, aquele pode amenizar. Aquela situação é uma situação de que leva o indivíduo ali a agressão pela questão do uso de drogas. Então, há programas sociais nos municípios, no estado de uma forma geral, que tratam dessas questões. Então, na verdade, esse conjunto de atores que eu acho que vai reduzir ao máximo essa questão da violência. É todo mundo interligado. Então, o que você está perguntando? Canais de denúncia, 190, seja, por exemplo, do transporte público, seja, por exemplo, uma das agressões, quando você falou da institucional, né, da agressão, da violência institucional, por exemplo, né, ocorre, por exemplo, no transporte público intermunicipal, interestadual, por exemplo, quando o indivíduo que tem o direito, que aquela pessoa idosa, com até 2 salários mínimos, que tem o direito, por exemplo, tem mais de 60 anos e tem o direito a viajar de um estado para o outro, por exemplo, está previsto, certo? Quando a empresa de ônibus, por exemplo, nega a ele o direito de fazer isso. Porque o que as empresas fazem? Elas não querem perder dinheiro. Vou falar a verdade é, elas não querem perder dinheiro. O que eles fazem? Ele tem direito a duas vagas lá no transporte. O que eles falam? Já estão ocupadas. Agora, o que a pessoa idosa vai fazer? Eu quero ver se as duas estão ocupadas. Não tem como. Então, ela não é uma vai, sensibilização. Não vai, é uma conscientização. É uma dos empresários, de quem trabalha com isso, ter esse respeito que está previsto em lei, está na Constituição, e é um direito do cidadão. Então é muito nesse ponto que a gente quer tocar, sabe? Então, os canais são esses. É necessário. Você não pode tapar os seus olhos para uma situação de violência, seja, no caso nós estamos falando especificamente para pessoa idosa, mas qualquer outro indivíduo. Sim. Então, nesse critério, Disque 100, 190, quer dizer, 190, Disque 100. Por que Disque 100? Porque ele vai buscar essa violência. E ele vai encaminhar isso pro CREAS, por exemplo, regional. Aqui, ou CREAS. A Nancy, aproveitando aqui, a Nancy está dizendo assim: estou ajudando um senhor idoso vulnerável que sofreu violência na rua, sem família. Para conseguir algum atendimento público pelo CREAS, tive que implorar. Ela teve que implorar. Né? É uma situação que... Ele tem 2 situações de violação aí. Uma delas é uma pessoa em situação de rua, provavelmente se ele não tinha uma família, estava morando em situação de rua, e outra por ser uma pessoa idosa. Né? Eu entendo que às vezes, olha, eu estou falando aqui porque eu já estive lá na assistência social. Estou na assistência social, já trabalhei em CRAS, sei o que eu estou te falando. Sei que é difícil às vezes, até para o técnico que às vezes está assistindo a gente aqui, o técnico de assistência social que trabalha no CREAS ou no CRAS, a gente sabe como é difícil, porque é uma sobrecarga muito grande de situações de violência, mas ao mesmo tempo é uma situação que ele não tem ali muitos atores para trabalhar. Então a gente sabe que essa é uma dificuldade muito grande. Mas o indivíduo que chega lá, ele tem que ser atendido, tem que ser acompanhado, tem que ser feito todo o processo de acompanhamento desse indivíduo ou da família dele. Não tem outra escapatória. Né? Essa questão talvez que a Nancy passou, seja, por exemplo, uma situação de ter que ter o abrigamento para ele, né? Então, às vezes, o abrigo já está cheio, às vezes não tem espaço, então, às vezes, precisa de ter um tempo. Só que tem que fazer alguma coisa, não tem como fugir disso, certo? Então, essa é uma situação que ontem eu assisti na sua live, já está terminando já, mas só para a gente arrematar, que eu gostei muito dele falando, falei assim, quanto mais nós denunciarmos, mais o Estado vai ficar atento e vai arrumar ações e saídas para essa questão, que é uma questão de saúde pública. Né? Sim, sim. Aí a Nancy está falando que as coisas não funcionam primeiro, falta de interesse ou por impunidade. Ela falou assim, não era porque ela brigou ele na casa dela. Nossa. Acaba sendo dessa forma, tá vendo? Por quê? Uma omissão, e aí eu posso te falar isso com maior tranquilidade, uma omissão do poder público. Isso é uma omissão.
Tá certo? Aí isso é punido com lei. A lei está aqui. O que acontece? A gente sempre fala, né, quando o estatuto foi lançado, quando as pessoas têm que ter, é simples, ó, o estatuto da pessoa idosa. Tem que ter, né? A gente tem que buscar isso, porque infelizmente tem que levar isso para essas pessoas. Mas tem algo importante. Nós estamos terminando já. Você quer colocar uma coisa importante aqui, que a gente não citou, que é importantíssimo para essa questão da violência, da percepção